Olá, tudo bem? Você já parou para se perguntar quando ir ao oftalmologista? A que frequência você deve comparecer à consulta? Quais são os motivos que podem levar a você ter um problema de visão sério sem nem saber? Essas e outras dúvidas a gente vai responder hoje aqui. Eu sou Vitor França, médico oftalmologista, e é uma honra tê-lo aqui. Bem, pessoal, parece a pergunta muito fácil e simples de ser respondida. Na verdade, até é. Vamos começar do início para que fique bem simples para a gente entender. A oftalmologia é a especialidade médica que estuda o olho. Então ela estuda, diagnostica, trata as lesões oculares e os problemas de visão. Dessa forma, o médico oftalmologista é o médico responsável por tratar e cuidar bem da sua visão. Esse é o nosso bem tão precioso. Imagina, se por um motivo de negligência você de repente não consegue mais ver isso aqui. Já parou para pensar como é que ficar as coisas sem você conseguir ver o mundo ao seu redor? Então, assim, a oftalmologia é uma especialidade de extrema responsabilidade e que cuida muito da sua visão e que, consequentemente, te traz prazeres de conviver de uma forma bem íntegra e completa. Vamos seguir adiante. Bom, infelizmente, um estudo aqui do Brasil mostrou que 7% dos brasileiros nunca procurou oftalmologista. Ou seja, 7% dos brasileiros sequer sabem se sofrem alguma patologia, algum problema ocular. E isso potencialmente é grave. Existem doenças, a gente vai ver nesse e em outros vídeos, que podem levar à cegueira de forma irreversível. E sendo assim, a gente perde nossa visão. Além desses 7% que nunca procuraram um oftalmologista, outros 42% sequer fazem consultas regulares. Dessa forma, volta o mesmo problema. É possível você ter, nesse exato momento, uma doença que, por exemplo, está começando a danificar o seu nervo óptico e levar progressivamente a uma perda visual, levando finalmente a uma cegueira irreversível e completa. Então são coisas que a gente precisa ficar atento o tempo inteiro. Não dá para a gente negligenciar a visão da gente. Cerca de 60% das doenças que levam à cegueira são tratáveis. E não só tratáveis, algumas são revertidas se diagnosticadas e bem corretamente conduzidas e tratadas. Então é extremamente importante, mais uma vez, procurar o seu médico oftalmologista de forma bastante regular. Doenças como glaucoma, retinopatia diabética, doença macular relacionada à idade, são silenciosas em sua maioria das vezes. Só vão demonstrar algum tipo de sintoma, algum prejuízo para a sua visão que você consiga perceber de forma mais completa muito mais à frente. Então o retardo, diagnóstico muito tardio dessas doenças certamente vai levar a prejuízos que nem sempre são reversíveis ou passíveis de tratamento eficaz. Eu começo falando essas coisas porque é muito comum o paciente perceber uma dificuldade para acessar um computador, assistir uma televisão, mexer no seu celular, ou eventualmente ler, assinar documentos, e daí ele vai ao oftalmologista, achando que se trata somente de óculos. Graças a Deus, boa parte das vezes é uma miopia, é um astigmatismo, é uma hipermetropia, presbiopia, que é a vista cansada, entre aspas, a vista cansada. Então nós temos várias situações que realmente baixam a visão de forma reversível e que a gente vai conseguir fazer isso de uma forma muito simples com a correção através de lentes, os famosos óculos. Porém, existem doenças que não fazem esse tipo de tratamento ser eficaz. Então, não é só óculos, a consulta oftalmológica vai muito mais além. Então, a gente, através de procedimentos simples, a gente verifica a pressão intraocular, a gente avalia a motilidade dos olhos, a gente avalia o fundo do olho e o nervo óptico, os vasos, microvasos que tem lá na retina da gente. Então, são coisas realmente bastante importantes e que somente o oftalmologista vai identificar. Uma outra coisa que é extremamente importante, que às vezes as pessoas não se dão conta, é que problemas de visão acontecem em todas as fases da vida. Isso é importante, eu vou repetir. Problemas de visão podem acontecer em todas as fases da vida. Ainda na barriga da nossa mãe, na vida intrauterina, durante a gestação, existem doenças que podem acometer os nossos olhos, nosso sistema visual como um todo. Após o nascimento, podem acontecer situações como, por exemplo, catarata congênita, glaucoma congênito, doenças extremamente graves, como o retinoblastoma, que é um câncer do olho e que atinge crianças muito pequenininhas, muito bebezinhos ainda.
Então, ainda na barriga da nossa mãe é possível existir doença. A gente vai crescendo, vai entrando na idade escolar e isso vai terminando fazer com que a gente consiga perceber ao longo do tempo mais problemas de visão que são comuns. A miopia, por exemplo, vocês já devem ter observado essas pessoas que puxam para frente um livro, um celular, elas conseguem enxergar muito bem quando elas puxam o objeto para frente. Para a distância, elas ficam apertando os olhos, tentando fazer com que a visão fique um pouco melhor. Existe um problema na fase escolar inicial. As crianças nem sempre vão informar isso aos pais, nem sempre os professores vão perceber. Portanto, mesmo que a criança aparentemente esteja bem, leve ao oftalmologista. É necessário uma investigação adicional para a gente avaliar esse tipo de problema. Quando a gente vai evoluindo ao longo da nossa vida, quando a gente se torna adolescente, esses problemas se tornam mais comuns, mais perceptíveis para o próprio paciente e ele já é capaz de informar isso. Então ele já fala: mãe, pai, não estou bem, estou enxergando com dificuldade, minha produtividade na escola está ruim. Então é possível a gente identificar esse tipo de coisa também. Hoje em dia, com as tecnologias, os computadores, as telas artificiais, observa-se que ocorre um cansaço visual mais frequente nas crianças. Isso também tem que ser avaliado. É necessário também ter um período que você não faça um uso constante desse tipo de equipamento. Apesar de tentador, essas telas artificiais podem trazer problemas a mais para a gente. Ao longo do nosso envelhecimento, chegamos aos 40. Aos 40 surge uma coisa nova. Você pode observar que quem tem mais de 40 anos e que não quer usar óculos, na grande maioria das vezes ele está afastando os objetos para tentar enxergar. Esse afastar do objeto tem uma explicação. Nós, ao longo do tempo, a gente vai perdendo a capacidade de acomodação. É um termo técnico, mas na prática significa, como se fosse o foco. Você já deve ter tentado tirar uma foto de um documento com o celular e de repente o equipamento fica tentando ajustar aquele foco. Esse foco, entre aspas, na nossa visão é a acomodação. É por isso que uma criança pode pegar uma criança que não tenha problemas de visão. Ela pega um celular daqui, ela vê bem, ela puxa, ela vê bem, ela afasta um pouquinho mais, ela vê bem. A partir dos 40 anos, essa mesma criança provavelmente vai começar a afastar para tentar enxergar as coisas melhor. Por que isso acontece? Bom, são diversos mecanismos que fazem com que a gente vá perdendo ao longo do tempo essa acomodação. Mas a solução para isso, apesar de não ser a ideal, que seria não fazer nenhum tipo de uso de equipamento, mas a gente corrige com óculos. É relativamente simples de corrigir com óculos. Então essa famosa síndrome do braço curto, porque uma hora o braço acaba, a gente consegue voltar para uma distância habitual de leitura. Começamos, se vocês forem traçar um panorama, a gente começou lá na barriga da mãe, passamos para a primeira infância, a idade escolar, logo depois a adolescência e agora na idade adulto jovem e posteriormente começa a partir dos 40 anos a presbiopia. Infelizmente, se todos os problemas fossem assim, seria mais simples, Durante qualquer fase da vida também é possível existir glaucoma, que, como eu já falei, é uma doença que é bastante danosa ao nervo do olho, que pode levar a cegueira irreversível. E quando a gente chega lá na terceira idade, começam outros problemas. Existem doenças específicas, como a doença macular relacionada à idade, que é típica de pacientes, como o próprio nome diz, com mais idade e que vão tendo alterações lá na região principal do nosso olho, de onde a gente olha diretamente, como eu estou fazendo aqui agora com a câmera, e chega numa região do nosso olho chamada mácula. E é essa mácula que é danificada durante a idade mais avançada em alguns pacientes. E infelizmente isso vai levando a problemas de visão. Aqui atrás aparece uma imagem de como é a representação dessa doença no nosso olho, na nossa visão, em quem enxerga com esse tipo de problema. Tem também a catarata, que é a famosíssima catarata. A catarata é mais simples, digamos assim, de tratar. É um procedimento que resolve o problema. A partir do momento que você tem uma catarata que não está sendo possível correção através dos meios de lentes corretivas com óculos, a gente pode fazer o tratamento cirúrgico. E esse tratamento cirúrgico consiste na remoção do cristalino, da nossa lente que já está envelhecida, e a substituição por uma lente artificial, que em boa parte das vezes devolve uma visão muito satisfatória para os pacientes. Então a catarata tende a ser mais frequente quanto mais idade nós temos. Só uma ressalva, esse é o primeiro vídeo, então provavelmente vocês vão acompanhar outros vídeos,
Não existe somente catarata em idosos. Então, mais uma vez, catarata pode nascer com a gente. Então, a gente precisa acompanhar desde muito jovem, com consultas regulares ao oftalmologista. Bom, mas falta eu responder uma pergunta que me fazem com muita frequência. Doutor, de quanto em quanto tempo eu tenho que ir ao oftalmologista? Bom, não existe uma receita de bolo, não existe uma coisa que seja replicável para todo mundo de forma idêntica. O que é que a gente recomenda? A depender da fase da vida, a gente vai precisar com frequências maiores. Por exemplo, um recém-nascido, eu particularmente solicito que venha de 6 em 6 meses. Eu preciso avaliar esse paciente de forma regular, sendo que esse paciente em especial é incapaz de me dizer o que sente. Então eu preciso procurar coisas que podem danificar essa visão lá no futuro. Com relação a sintomas, vários sintomas podem estar relacionados à falta de um tratamento específico para doenças oculares. Os mais comuns são dor de cabeça, dor nos olhos, ou a visão borrada, cansada, turva, né? Quando você perceber dificuldades na distinção entre cores, isso é um motivo para retornar ao seu oftalmologista. Quando você força para enxergar os objetos, coisas que você não percebia antes e agora você está começando a forçar, isso é importante você retornar ao seu médico. Então, são sintomas que nem sempre são tão fáceis de perceber. Às vezes a gente fala, se eu estou vendo uma cor menos viva, né, digamos assim, a gente imagina que é fácil identificar isso, mas nem sempre é. Então é importante você sempre fazer autoavaliações e ficar atento a qualquer sintoma que apareça. De uma forma bem geral, não negligencie sua visão, não negligencie a visão dos seus filhos, dos seus pais. Então é importante que um médico oftalmologista faça uma avaliação regular, frequente, pelo menos uma vez ao ano. Se houver doenças mais específicas, o próprio oftalmologista vai te dizer uma frequência maior para você voltar a avaliar. Mas de uma forma geral, frequência é importante no acompanhamento visual. Bom pessoal, esse é o primeiro vídeo de uma série e essa sequência de vídeos vai buscar exatamente sanar as dúvidas mais frequentes que a gente ouve em consultório. Fique no canal, inscreva-se, divulgue esse conteúdo se você achar interessante e válido para os seus amigos e familiares, para que isso chegue ao máximo possível de pessoas, que a gente divulgue esse conteúdo e essa conscientização de que a consulta oftalmológica não é apenas quando a gente sente alguma coisa. É preciso, entre aspas, procurar doenças, é preciso a gente investigar para que, se houver alguma doença, a gente consiga sanar ou pelo menos amenizar os efeitos dela ao longo do tempo. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo prestígio, por estarem assistindo até esse momento o vídeo. E nos vemos em breve. Lembrando, todo o conteúdo que está aqui é voltado para o paciente, para a população leiga, e é importante que você não mantenha somente esse conteúdo. Procure o seu oftalmologista, faça avaliação regular, frequente, ok? Tudo de bom, até a próxima.